O capítulo 33, Velho Testamento, Ezequiel, capítulo 33. Todos acharam? Acharam? Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem nos seus limites, eu constituí por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o derramarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Amados irmãos, Ezequiel, um homem de Deus, teve uma visão no capítulo 1, e ele fala do esplendor da glória de Deus. Essa foi a maior visão de um homem. A Bíblia diz que ninguém viu a Deus. Ninguém. Moisés, certa feita, pediu para ver a Deus, mas a Bíblia diz que ninguém viu a ele. Moisés viu Deus pelas costas. Ele colocou a mão, colocou ele de trás de uma fenda e Deus passou. Por que ninguém viu a Deus? Porque o nosso corpo ainda não foi transformado. Nós não temos a capacidade de ver Deus na sua glória. Viram Deus na pessoa de Jesus Cristo, porque ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quem olha para Jesus, olha para Deus. Quem ama Cristo, ama a Deus. Quem serve a Cristo, serve a Deus. Quem respeita a Cristo, respeita a Deus. Jesus falou: sem mim, vós não podereis fazer nada. O homem não tem salvação se não passar por Cristo Jesus. Falei isso com um padre outro dia aqui no meu salão. Respeito a Igreja Católica, como respeito qualquer religião, mas eu disse: quem morreu por você não foi Maria, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Abraão, não foi Isaac. Quem morreu por você foi Jesus Cristo. Maria nada mais, nada menos foi uma mulher agraciada por Deus, como eu e você somos agraciados. Aleluia. Como eu e você, quando nós nos entregamos, somos agraciados por Deus. Mas ela não é digna de adoração, não é digna de veneração, porque a Bíblia diz que só 3 pessoas são dignas de ser adorado: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Só 3. O resto é invenção humana.
O resto é invenção do diabo. Só Deus, porque Ele é o nosso Criador. É como um pai que cria um filho. O que o pai espera do filho? Ele alimenta o filho, ele dá estudo para o filho, ele acoita o filho. O que ele espera do filho? Respeito, admiração, amor. Quer ver a Deus? Olha um pai. Olha para um pai. Quando você olhar para um pai, você vai olhar para Deus, porque Deus também se preocupa conosco. Ele é o nosso Criador. A humanidade despreza a Deus. A humanidade não reconhece os feitos que Deus fez. Vão dar valor aqui a deuses fictícios criados pelo homem. Mas o Senhor Jesus morreu por mim e morreu por você. Ezequiel sabia do ofício que ele tinha. Um atalaia no exército, quem serviu o exército sabe, lá tem a trombeta, porque o exército se coloca, a pessoa entra, se alista, vai servir, tem os horários de você fazer exercício, tem horários para marchar, tem um soldado que fica lá na sentinela, quando chega de manhã ele tem que trocar a trombeta, e se ninguém souber o som da trombeta, como é que a pessoa vai se preparar para a guerra? Então Ezequiel sabia do ofício que ele tinha, sabia que ia ser árduo o seu ofício. Ele é o atalaia de Deus, e um atalaia é um representante de Cristo. Hoje os atalaias são a irmã Teresa que fica aqui na frente, quem ensina a palavra, quem prega a palavra. Nós temos uma obrigação, temos um dever, uma responsabilidade é muito grande, não é brincadeira. Ele disse, olha, se você vê o homem no pecado, se você souber que ele vai cair e você não avisar, se ele cair porque você não avisou, o seu sangue vai ser derramado. Mas se você avisar, se você disser, como é que eu aviso? Anunciando as boas novas, falando do amor de Deus, não vendendo salvação para as pessoas, não ficar inventando coisas que Deus não inventou, ficar prometendo coisas que Deus não prometeu. Outro dia eu vi uma pessoa evangelizar outra, meu Deus, só faltou oferecer ouro para essa pessoa. Olha, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Se você, irmãos, o papel do evangelho não é dar casa para ninguém, o papel do evangelho não é enriquecer ninguém, o papel do evangelho é transformar pessoas. Jesus não veio para dar casa, comida e roupa lavada para ninguém, nunca foi a função disso. Jesus se preocupava com as pessoas no pecado. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É ser rico? Não. Deus condena a riqueza? Também não. Deus é equilibrado. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio que sempre vai haver ricos e pobres. Quando eu falo pobreza, eu falo do sentido material, financeiro. Se todo mundo fosse rico, irmão, ninguém queria trabalhar. Se todo mundo fosse pobre, não haveria um equilíbrio econômico. Deus é equilibrado, Ele sabe fazer as coisas, é na medida certa que Ele quer. Por isso Ele sabe o que você precisa. Não andem ansiosos pelo que há de comer. Nem Salomão, a Bíblia diz que nem Salomão, com toda a sua riqueza e com toda a sua pompa, ficou mais belo do que os lírios do campo. Já viu algum lírio do campo? Nem Salomão, com toda a sua pompa. Nós somos muito mais importantes do que os animais, nós somos mais importantes do que os anjos. Você sabia disso? Que nós somos mais importantes do que os anjos? Porque os anjos queriam pregar, mas esse privilégio foi dado a mim e foi dado a você. Glória a Deus. Foi dado a mim e a você. Nós temos que pregar a verdade, irmão. Olha só, ele diz aqui no livro de Ezequiel, não precisa abrir não, que Ezequiel capítulo 3, olha o que ele fala. 2. Essa voz me diz, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito que falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se surgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração.
eu te envio a eles. Ele lhes dirá: assim diz o Senhor. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir. Casa rebelde, coração duro, mente fechada, não abre o coração para Deus. O mundo está aí fora, sabe que existe um Criador, sabe que alguma coisa sustenta o universo, mas prefere dar um monte de nome, dá glória ao cientista, fala que foi o Big Bang, mas esquece que quem sustenta tudo é Deus. É Ele que é o sustentador, Ele é o mantenedor da minha vida e da tua vida. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Pela sua palavra, a Bíblia diz que todas as coisas vieram à existência. Ele supre as nossas necessidades. Ele sabe o que eu preciso. Eu não preciso ficar repetindo toda hora. Um filho não fica toda hora: pai, tem pão? Vai ter arroz hoje? O Senhor vai dar comida para nós hoje? Uma hora você vai enjoar. Meu filho, peraí, eu não te coloquei no mundo? Se eu te coloquei é porque eu tenho condições de te sustentar. Quando nós oramos, irmão, orar nada mais é do que se aproximar de Deus, é dialogar com Deus. Mateus 6 fala isso. E tu, quando orares, olha o que ele fala: entra no teu quarto e em oculto, você e Deus sozinho, não é com a televisão ligada, é você e Deus sozinho. Primeiro você contempla a Deus. Olha o Pai Nosso: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, porque Deus é santo, 3 vezes santo, e você está contemplando o Criador, a morada dele, que agora é em mim e é em você. Santificado seja, venha o teu reino. Sabe o que é vir? Sabe o que é o reino de Deus? É quando Deus tem você como propriedade dele. É quando Deus começa a fazer morada dentro de você. É quando Deus sabe que pode te controlar. É quando você obedece a palavra dele. É quando você, Paulo falou, olha, Paulo, servo no grego é escravo. Um escravo antigamente não tinha direitos. Paulo não era escravo no sentido pejorativo da palavra. Ele sabia que o dono dele era Deus. Ele sabia que a vida dele agora não pertencia mais a ele. Por isso que ele fala: eu morro, mas Cristo morre em mim. Ele sabia disso, irmãos. É isso que eu e você temos que fazer. Tem que haver uma entrega. Tem que haver uma entrega. É como um casamento. Quando não há entrega no casamento, o casamento esfria. Vem o divórcio. Quando endurecemos o coração para o esposo ou para a esposa, o diabo entra, planta a semente e acaba com tudo. Mas quando há uma entrega, quando você morre para o mundo e nasce uma nova criatura em Cristo, você está fazendo parte do reino de Deus. Ele falou: eis que o reino de Deus está sobre vós. João Batista abriu o caminho, nós estamos abrindo o caminho. João Batista foi um grande desbravador, nós somos desbravadores. Aqui está o atalaia de Deus, ele tem uma responsabilidade grande, irmãos. Através do atalaia de Deus e através da palavra, eu vou mandar para o céu você, ou eu vou te mandar para o inferno. A responsabilidade de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é muito grande. Não se fala qualquer coisa, não se vende qualquer coisa para as pessoas. Tem que se falar a verdade, doe a quem doer. Ele falou: você vai encontrar um povo duro de coração, pessoas que não aceitam a verdade. E se você olhar a igreja de hoje, ela não aceita a verdade, ela não quer ouvir a verdade, ela quer ouvir um monte de coisas que não condiz com Deus, que não edifica Deus em nada. Ah, você não deu esse ano, vai dar o ano que vem. Irmãos, ou eu creio que Deus é meu provedor, ou eu vou morrer sem fé. Ou você crê
que Deus é contigo, ou você vai morrer sem fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que eu preciso ter fé? Porque eu tenho que primeiro acreditar que Ele existe. E por que Deus existe? Porque eu existo. Porque o universo existe. E o universo é criação das suas mãos. Foi Deus que criou tudo, irmãos. Deus criou tudo. Para mim e para você não nos falta nada, irmãos. O sol, a lua, o vento, as estações, a primavera, o outono, o verão, temos a agricultura. Deus deixou tudo para o homem. Agora depende de como o homem usa isso. Só que o homem não dá glória a Deus por isso. Ele não agradece o Criador. Não tem pão, glória a Deus. Não tem arroz, glória a Deus. Não tem um remédio, glória a Deus. Estou doente, glória a Deus. Pior por você, Jesus passou, irmãos. Pior por você, Ele passou. E a Bíblia diz que Jesus não ousou abrir a sua boca para reclamar. Nós somos seres humanos, nós reclamamos porque somos humanos. Quem falar aqui que nunca reclamou é mentira. Às vezes eu olho para o meu pé e meu braço, eu não aceito. Desde que eu caí da laje, que a laje desceu da minha casa, a altura de 6 metros, que eu quebrei o braço e o pé do mesmo lado, irmãos. Mas eu estou grato a Deus. Uma vez eu vim aqui, minha esposa falou assim para mim: vai lá comprar carne. Eu estava chorando dentro. Sabe quando você chora dentro? Sabe, você já saiu de casa, sentou no metrô e ficou chorando por dentro. Você olhando para a sua vida, eu falava: meu pai, que situação que eu cheguei. E eu ali com a muleta, ali andando para lá e para cá. Quando eu chego aqui, eu estou andando nessa rua aqui. Aí o Espírito Santo falou assim: olha lá na frente. Eu peguei e olhei, vi um rapaz lá de cima. Aí fui andando, chegou perto e falou: olha lá, olha de novo. Aí eu olhei, ele estava chegando perto de mim. Mas eu não reparei assim nele do total. Aí quando chegou perto aqui do Aoca, ele falou: agora olha para baixo. Quando eu olhei, ele não tinha um pé. Está vendo? De que se queixa o homem, senão da multidão dos seus pecados? Você tem um pé, você tem 2 braços, você ainda está com saúde, você está de pé. Não murmure contra mim. Eu fiz para te aperfeiçoar. Porque é nas provações que Deus nos aperfeiçoa, irmãos. É nas provações, é necessário. A Bíblia diz que sejamos provados para que a perfeição possa nos alcançar. Não reclame do Senhor, porque a Bíblia diz: de que se queixa o homem, senão da multidão dos seus pecados. O que você tiver que passar, você vai passar, mas passe dando glória a Deus. Passe agradecendo ao Senhor. É difícil, mas com Ele não é difícil. Aleluia! O impossível para o homem é possível para Deus. Verdade. Perdi um dedo, vai doer, vou sentir falta. Tem pessoas que não enxergam e Deus deu outras características para ele. Eu conheço uma pessoa na internet que não tem um braço e nem um pé, e ele faz tudo com a boca. Ele escreve com a boca, ele pinta com a boca. E o cara perguntou: você é feliz? Eu acho que eu tenho um Criador. Como é que eu não sou feliz? Aleluia. Ele tirou o lado A, mas deixou o lado B comigo. Teu Deus faz assim, não deixa ninguém abandonar. Deus não abandona ninguém, irmão. Nós abandonamos eles. Quando Adão pecou, qual foi a primeira coisa que ele fez, como a irmã falou? Se escondeu. Mas quem se escondeu de quem? Deus se escondeu de Adão ou Adão se escondeu de Deus? Adão se escondeu. Quando nós pecamos, nós nos escondemos. Quando nós erramos, nós nos escondemos. Deus sabia onde Adão estava. Deus queria ouvir dele. Deus quer ouvir de mim. Deus quer ouvir de você. Ele sabia que Adão estava ali escondidinho, porque tinha pecado contra, quebrado a sua lei. Deus queria ouvir Adão. Ouvir a sua voz. De variar pelo jardim, porque toda tarde Deus ia no jardim olhar como é que estava a criação dele. Deus conversa comigo, Deus quer ver a sua criatura, irmão. Deus, Ele vem nos ver, Ele vem nos olhar de noite, quando você está dormindo. Você pensa que Ele não está te guardando, Ele está te guardando. Glória enquanto você dorme, Ele está te olhando: oh, minha serva ali. Quantos que estão dormindo sem sossego? Sabe o que é isso? Falta de paz de espírito. Conheço um rapaz: eu não consigo dormir à noite.
anda nas madrugadas, irmão, alguma coisa de errado tem. Como é que você, não servindo a Deus, não consegue dormir à noite? Porque alguma coisa de errado tem. Ele diz que ele não consegue dormir. Sabe o que é isso? Paz de espírito. Não tem. Pessoa que tem paz de espírito, irmão, ele dorme e se regozija em Deus. Verdade. Ele deita, ele fala: Senhor, eis-me aqui, meus problemas estão nas suas mãos. Como o Senhor quiser, o Senhor resolve, se for da tua vontade. Porque Jesus, quando foi para a cruz, irmão, o que foi que ele disse? Pai, se possível, a palavra se possível no contexto é respeito. Jesus primeiro respeitou a vontade do Pai. Se possível, passe-se de mim esse cálice, vírgula, o texto continua, porém, não seja feita a minha vontade, sim a sua. Quando você deixar Deus resolver os seus problemas, quando você se entregar para o Senhor, seja o que Deus fizer por você, Ele vai fazer o melhor. Ele te dando ou não te dando, Ele realizando ou não realizando. Se Ele não realizou, é porque Ele tem o melhor para você. Se não te deu o que você quis, é porque Ele sabia que se desse você ia tropeçar. Verdade, pai. Com Deus não é só vitória, irmão. Tem percas também. Eu canso de ouvir isso na igreja. É só vitória. Onde está escrito na Bíblia que servir a Deus é só vitória? Eu queria achar esse texto, eu não consigo achar. Mas é isso que é pregado. Israel mais perdeu do que ganhou. Mas a perca, irmão, a perca com Deus é melhor do que a perca com o mundo. Davi disse isso: horripilenta coisa é cair na mão do Deus vivo, mas é melhor cair na mão do Deus vivo do que cair na mão do diabo, porque o Deus vivo tem misericórdia. O diabo não tem misericórdia, viu, irmão? Ele não tem misericórdia, viu? Mas o Senhor tem misericórdia. Agora, como Deus vai tratar, cabe a Ele. Não cabe você discutir, porque a irmã tem e eu não tenho, porque a irmã mal entrou na igreja, cresceu, eu não cresço. Não é problema seu, é problema de Deus. Se Deus contemplou a irmã, é ela que é contemplada. Se Deus te contemplar, é você. Pelo contrário, você tem que dar glória a Deus pela irmã. Não tem inveja dela. Se foi ela que Deus colocou na posição, é ela que vai ficar na posição, não é você. E se ela for egoísta, se ela não fizer a coisa certa, o Senhor arranca. Deus tem o tempo dele, irmão. Deus tem o tempo dele. Ele vai, não pensa que Deus não deixa acontecer, Ele deixa. Ele vai dando corda. Já viu o pai quando dá corda para o filho? Isso, filho, vai. Daqui a pouco ele pega a corda e puxa com tudo. Fala: agora eu vou trazer você para mim. É assim que o Senhor faz. Nós somos um atalaia. E o atalaia tem uma responsabilidade: pregar a verdade. Para que o mundo aí fora conheça a verdade, para que o mundo aí fora não venha dizer que não ouviu, que não sabia, porque naquele grande dia não vai ter advogado para advogar por ninguém. O nosso advogado é Cristo. O nosso advogado é Cristo. Eles não vão ter advogado nenhum. Não vai poder comprar juiz, não vai poder comprar promotor, porque ali a iniquidade, como o irmão falou, não vai entrar. Quem se salvou, se salvou. Quem não se salvou, irmão, vai ter que ficar para o julgamento de Deus. Bem-aventurados somos nós que fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Bem-aventurados são aqueles que obedeceram a palavra. Bem-aventurados são aqueles que morreram pela palavra. Bem-aventurados são aqueles que ouviram Deus falar. Amém?